Olá, o meu nome é Patrícia, mas você pode me chamar de Pati Alê. E hoje eu vou contar uma história sobre uma sereia. Sim, mas antes de começar, você já se inscreveu aqui no canal? Já ativou o sininho aqui das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que sai? Já? Então tá bom. Então, vamos para o nosso conto de hoje, que é sobre realmente uma sereia muito esperta, mas também bastante curiosa. Então, vem comigo? A Pequena Sereia. Lá longe, no oceano, a água é tão azul quanto as pétalas da mais linda centáurea e é tão clara, tão transparente, que parece até vidro puro. Ela desce tão fundo que nenhuma âncora pode alcançar. Se empilhássemos as torres das mais altas igrejas, seria necessário empilhar muitas delas, muitas mesmo, para alcançar do fundo a superfície do oceano. E lá embaixo é que vive o povo do mar. Sim, não é apenas a areia branca que compõe o fundo do mar. As árvores e flores maravilhosas crescem lá embaixo, com caules flexíveis e folhas que se mexem ao menor movimento da água. Os peixes disparam entre os galhos, assim como os pássaros voam aqui em cima. Do ponto mais profundo do oceano, ergue-se o Palácio do Rei do Mar, com paredes feitas de coral e janelas do âmbar mais claro, altas e pontiagudas. Seu telhado é feito de conchas de mexilhão, que abrem e fecham com a maré. Uma visão tão espetacular, onde se vê cada concha com suas pérolas brilhantes tão lindas, que qualquer rainha se sentiria orgulhosa em carregá-las na coroa. Há muitos anos, o rei do mar tornou-se viúvo e contava com a velha mãe para ajudá-lo cuidando da casa e da família. Ela era extremamente inteligente, porém muito orgulhosa de sua origem nobre. Por esta razão, ela ostentava 12 ostras em sua cauda, enquanto na corte o máximo permitido era de apenas 6. Apesar disto, ela era uma boa pessoa e gostava muito de suas netas, as pequenas princesas do mar. Elas eram em 6 meninas, todas adoráveis, e a mais jovem era a mais bonita. Sua pele parecia até uma pétala de rosa de tão macia, e seus olhos eram azuis como o mar profundo. E como todas as suas irmãs, ela não tinha pés. Seu corpo terminava em uma cauda de peixe. Era no palácio onde brincavam, nos grandes salões com flores vivas crescendo nas paredes. As janelas sempre estavam abertas e os peixes nadavam por ali da mesma forma que quando os pássaros disparam para dentro quando abrimos as janelas. Esses peixes agora nadavam com as princesas que iriam alimentá-los em suas mãos. No grande jardim lá fora havia árvores vermelhas flamejantes e de um profundo azul, com frutos que brilhavam como ouro. As flores, como fogo, estavam sempre a balançar. A areia ali era muito fina e azul. Havia ainda um estranho véu a cobrir tudo. Você poderia até esquecer que estava no fundo do mar. Era tanto azul que mais parecia estar no céu. Em dias de extrema calmaria, se podia ver o sol como uma flor escarlate. Cada princesinha tinha seu próprio canteiro de jardim para cavar e plantar o que quisesse. Uma fez uma forma de baleia, outra o molde em forma de sereia, e a mais jovem o fez redondo como o sol.
Ali, ela cultivou somente flores, vermelhas como ele. Ela era uma criança um tanto incomum, mas quieta e melancólica, enquanto suas irmãs adoravam enfeitar seus jardins com peças que encontravam em navios naufragados. Em seu jardim, ela queria somente as flores e uma linda estátua de mármore com a figura de um belo menino em branco puro, encontrada num desses navios. Ao lado da estátua, ela plantou uma árvore, um salgueiro chorão, cor-de-rosa, cujos galhos sombreavam a estátua e desciam até a areia azul, onde as sombras eram de cor violeta. A pequena princesa adorava saber do mundo dos homens. Sua avó lhe contava tudo o que sabia: navios, cidades, pessoas e animais. E o que ela mais gostou de saber foi sobre o perfume das flores. A diferença de idade entre as irmãs era de 1 ano. Aos 15 anos, elas recebiam a permissão para irem à superfície. E a mais ansiosa delas era a mais nova. Desde que a primeira irmã pôde ir à superfície, ela já fazia inúmeras perguntas. Os longos 5 anos que ela teria que esperar para a sua vez, nossa! Elas combinaram que contariam tudo o que vissem umas às outras, das maravilhas vistas nos seus primeiros dias na superfície. Para a primeira, foi sentar-se num banco de areia e apreciar a música e o movimento à beira-mar, com pessoas conversando e carruagens passando sob a luz do luar e a calmaria do mar. As luzes da cidade pareciam centenas de estrelas por entre as torres das igrejas tocando seus sinos. A segunda irmã diz do pôr do sol. Este era maravilhoso, o espetáculo mais bonito já visto, com cores salpicadas de vermelho e violeta, e o bando de cisnes selvagens voando sobre o mar como num véu branco em direção ao sol poente. A terceira ousou nadar no mar até um rio que ali desaguava. Ela pôde ver florestas esplêndidas, palácios, mansões. Ouviu os pássaros cantando e o sol era tão forte que ela precisava mergulhar para refrescar seu rosto. Ela viu também crianças humanas nadando completamente nuas. Ela quis brincar com elas, mas se assustaram e, como um cardume, fugiram. Viu também um pequeno cachorro preto que ela nunca tinha visto antes, e ele latia tão ferozmente que ela quem se assustou e fugiu desta vez. A quarta irmã preferiu observar tudo ao longe, ficando nas ondas agitadas. Ela descreveu o céu como uma grande cúpula de vidro. Ela viu golfinhos, navios, baleias a soltar água como se fossem enormes chafarizes. Já a quinta irmã tinha seu aniversário no inverno. Nesta época, é possível ver o mar de outra cor e avistar os icebergs, tão enormes que brilhavam como pérolas e muito altos. Ela se sentou no maior deles e os marinheiros, quando a viram, pareciam completamente apavorados. No fim da noite, o céu se encheu de nuvens e trovões e relâmpagos dispararam. As ondas negras ficaram cada vez maiores e um raio partiu o iceberg ao meio. Todas as princesas, depois de irem muitas vezes à superfície, se cansaram, se tornando indiferentes a isso. Elas rapidamente já estavam a dizer que não havia lugar melhor no mundo do que o fundo do mar. Em noites de tempestade, as 5 subiam de braços dados para cantar com suas belas vozes, mais bonitas do que qualquer mortal. Tentando acalmar os marinheiros, elas cantavam sobre como era belo o fundo do mar. Mas as pessoas não entendiam e se desesperavam, confundindo-as com o som da tempestade. Em noites assim, a princesa mais nova queria chorar, pois não podia acompanhar as irmãs.
Mas sereias não têm lágrimas e por isso ela sofria ainda mais. Então, finalmente, ela completou seus 15 anos e sua avó colocou em seus cabelos uma coroa de lírios brancos. Cada pétala era formada da metade de uma pérola e ela permitiu que 8 ostras se prendessem à cauda da princesinha em demonstração de sua nobreza. Mas dói, disse a pequena sereia. Você deve suportar muito para manter as aparências, disse a velha e inteligente avó. Ah, mas a princesinha teria preferido muito mais as flores vermelhas de seu jardim do que a incômoda coroa ou os enfeites coloridos na cauda. Adeus, ela disse, subindo rapidamente como uma bolha de ar brilhante até a superfície.